quando falamos de sucessão de famílias empresárias, normalmente a conversa vai para patrimônio, holding, fundo, fundação, tributo, rentabilidade, inventário, não inventário, testamento, enfim. Normalmente nós falamos de patrimônio. E você já deve ter visto aqui em outros episódios do Evotalks justamente esses aspectos. Mas existe um aspecto tão fundamental quanto, ou talvez até mais, sob certo ponto de vista, que trata da sucessão plena de uma família, que é a sucessão do legado. Não tem como nós falarmos da sucessão do legado sem falar sobre a formação do sucessor. Ou seja, como que eu faço para transformar o herdeiro num sucessor, é justamente o assunto que a gente vai falar hoje. Passa pela educação, passa pela formação e pela escolha de como fazer isso. Hoje, no Evotalks, nós recebemos a doutora Marília, advogada formada pela UFPR, auditora de controle externo no Tribunal de Contas do Paraná desde 2010, autora de artigos e livro, mãe desde 2016, e ela estuda educação domiciliar desde 2020, e é mãe educadora desde 2023, além de criadora do canal Giz de Casa. Marília, seja muito bem-vinda ao Evotalks. Eu que agradeço, Luiz, agradeço o convite, o espaço, é um prazer falar sobre os meus assuntos preferidos, direito e educação. Bom, além da nossa convidada, a doutora Marília, temos a Mariana Andrião, nossa gerente e head da área de planejamento sucessório e societário. Olá a todos, será um prazer tratar desse assunto com a doutora. Bom, doutora Marília, como prefere? Marília, então, Marília, por favor. Bom, vamos lá. Marília, então, eu acredito que falar perto do microfone é saudável, para as pessoas não brigarem comigo. Já tá, Bom, Marília, a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho antes, né, Sim. da gente começar a gravar, e até explicando como é que a gente chegou, né, em contato, e começou como algo muito pessoal, né? Essa jornada, preocupação com a jornada do educar. Mas antes da gente entrar exatamente em aspectos de como a educação a educação domiciliar é uma ferramenta potente para a transformação do herdeiro em sucessor, né? Como que o legado familiar ele tem uma potencialidade de ser transmitido com maior eficiência por uma educação mais bem pensada e planejada especificamente para aquela família ou até para aquela criança, vamos dizer assim. Eu acho que um ponto que a gente precisa começar, até para a nossa audiência e para as pessoas de uma forma geral saírem um pouco desse padrão, é desmistificar, né? Quebrar preconceitos que existem, né? Então, acho que a gente poderia começar conceituando, né? Como que você definiria, né, a educação domiciliar na prática? A gente não pode fugir da ideia de educação. Perfeito. Então, quando a gente fala de educação, é comum as pessoas confundirem educação com escolarização. E uma coisa não tem a ver com a outra, às vezes nada a ver com a outra. Se a gente for partir para a etimologia, por exemplo, o que é educar? É exducere, conduzir para fora. Você está conduzindo o indivíduo para fora de si mesmo. Então, como que isso se dá na prática? Às vezes, desde antes do nascimento. Né? Porque uma criança, ela nasce no seio de uma família, ela não nasce lá no estado, ela nasce na família. Então, quando ela nasce, assim que aquele novo indivíduo surge, ele surge num ambiente de educação. A gente não se toca disso porque é muito natural, a biologia fala muito forte, né? Então é muito natural, mas a gente vai educando. Ele nos educa também, a criança também nos educa, né?
Então, qual que é aquele choro? Nossa. Esse choro é de mamar, é de fome, esse choro é de cansaço, esse choro... Ao mesmo tempo que a criança vai nos educando, nós também vamos educando a criança, né? Em que sentido? Ó, a mamãe está aqui perto. Ou agora eu não posso te atender. O tom da voz, a forma como você se conecta com essa criança, isso tudo é educação. A rotina que você estabelece dentro de casa é educação. Então, a educação domiciliar é o natural. Ela não entra, ela já é. Ela não acontece depois. O artificial é a educação escolar. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de educação domiciliar, na verdade, a gente está falando de uma continuidade. A gente não está falando de um rompimento. É a continuidade. Então, como que ela funciona na prática? Desde sempre. Desde que existe uma criança dentro de uma família, existe educação domiciliar. E é incrível isso porque desde pequenininho a gente está ensinando os valores, os nossos valores, as nossas virtudes, a nossa visão de mundo, o nosso sistema de crenças da família. Perfeito. Né? A escola é que vem romper com isso. Que, veja, em um dado momento você tem que enviar seu filho para a escola. Então ela sai de casa para ir para uma outra instituição. Então é invertido, na verdade, a situação, né? Sim, e é até curioso, né? Porque, de fato, por ser algo tão natural, por que soa tão clandestino? Né? Essa é uma idiosincrasia da nossa sociedade, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar a história da educação escolar, ela é recentíssima, né? Vamos fazer um paralelo, assim. A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ele tem cerca de 200 mil anos, aproximadamente. A escola tem 200 anos. Então, tipo, foi ontem que surgiu a escola, né? Então como que acontecia desde então? Não existia educação? Se não houvesse educação, nós não seríamos quem somos, né? Então, a nossa espécie é uma espécie que é adaptada para aprender. E aprende de geração em geração. Só existe porque se educa. Só existe porque se educa. Agora, qual que é o natural de acontecer isso? Bom, primeiro, o ser humano ele se organizou em pequenas comunidades, né? E o que são essas pequenas comunidades? Você tem um núcleo familiar, aí você tem a família expandida, o núcleo familiar, pai, mãe, filhos, né, irmãos e tal. Aí você tem a família expandida, avós, tios, primos, que geralmente estava perto. E o conjunto dessas famílias formavam, então, as comunidades, das pequenas comunidades. Veja, tudo acontecia nesse ambiente. O lazer, a educação e o trabalho. Então, veja que a formação da pessoa num ambiente desse é completamente diferente de você, na sociedade moderna, separar todo mundo, cada um vai para sua caixinha. Então, o pai vai para a caixinha dele trabalhar, a mãe vai para a caixinha dela trabalhar e a criança vai para a caixinha também. Né? Então, você esvaziou a casa já não é mais um ambiente em que acontecem essas três atividades, às vezes simultaneamente, de forma orgânica. E você passa de forma artificial, é isso que é o artificial, pasteurizada, né? Exatamente, separar todo mundo. E isso virou obrigatório. Então, é o inverso, né? Naturalmente, as coisas acontecem junto de forma orgânica, como, por exemplo, sempre foi feito na educação clássica, né? As coisas acontecem de forma... Não é seccionado. A escola, na verdade, é uma artificialidade. Ela é que educa a criança numa bolha. Então, a bolha que se fala, né, de educação domiciliar, eu acho que é o contrário. Eu acho que a escola é uma bolha, porque você confisca todas as crianças, coloca dentro de 4 paredes, lá dentro, fora do convívio da família, do núcleo familiar, da família expandida, da comunidade. E quem é que está conduzindo isso? A família sabe o que está acontecendo lá dentro? Então, assim, não é natural. A educação escolar não é natural. Ela teve um propósito, né? Por que ela surgiu há 200 anos? Porque existia uma necessidade de mão de obra, de formação de mão de obra, com a Revolução Industrial e tal. Enfim, tem vários interesses ali, né? Que não tem muito a ver com o indivíduo. E muito menos com o interesse da família.
Sim, é Né? instrumental, né? É instrumental. Tanto é que a nossa Constituição Federal, que é de 1988, ela diz qual é a finalidade da educação. E a finalidade da educação é o desenvolvimento integral do ser humano. Essa é a parte bonita, né? Quando você lê é tudo bonito. Então, o desenvolvimento integral do ser humano é a cidadania e o trabalho. Como é que a gente traduz isso pelas leis, tipo LDB, documentos infralegais, né? Planos nacionais de educação, atas de conselhos nacionais de educação, toda aquela estrutura enorme, milionária dos ministérios da educação e secretarias de educação. Ó, desenvolvimento integral, eu quero tudo. Eu quero tirar a criança da família o mais cedo possível, agora é aos 4 anos. Eu quero que ela fique comigo o mais tempo possível, agora são 1.400 horas por ano. 1.400 horas, vamos fazer a conta? Quanto que é 1.400 horas? Só pra gente fazer a conta, uma pós-graduação são 360 horas. Eu quero essa criança 1.400 horas, me dá 7 horas por dia, durante todos os dias. E quero que ela saia adulta, aos 17 anos. Então, é isso que está... E esse é o desenvolvimento integral, o desenvolvimento do ser humano, que está sendo dito ali. O que é cidadania? Obediência. Obediência a autoridades estatais. Então, é para eu não questionar. Se vem de autoridade, eu não vou questionar, eu não vou pensar com a minha cabeça. Presumivelmente razoável, né? Exatamente, né? E o trabalho. Eu quero formar trabalhadores, que no final das contas serão consumidores. Essa é a finalidade da educação. Mas as famílias estão de acordo com isso? Esse é o ponto. E é interessante, acho que pode entrar... Logo depois a gente pode entrar na questão das famílias estarem de acordo, porque eu acho que existe uma certa... É quase perverso você pasteurizar o ensino, você ter uma unidade... Homogeneização. Uma homogeneização. O menu, né? Um menu exato, é quase perverso isso. Existe também ali, por outro lado, os pequenos quitutes de conveniência da família não precisar lidar com os problemas que acarretam, porque existem os problemas sim que acarretam ter a criança. Poxa, ela vai querer fazer coisas, eu queria tanto ficar fazendo minhas coisas aqui, poxa, e eu tenho alternativa para ficar, ó, o dia inteirinho sem a criança. Então, existe isso. Existe. Mas eu acho que isso a gente pode deixar para o próximo ponto. Eu acho que ainda na questão do que torna a visão clandestina, né? Torna a aceitação social, né? Clandestina. Pontos como, ou mitos como, mas a criança ela não vai ter socialização, ou ela vai ser uma criança isolada, né? Os pais são despreparados, os pais não são adequados, né, para fazer essa educação e ou curadoria do que será empregado na educação. Como lidar, né? Quando esse tipo de questionamento, porque não apenas alguém que se dedica a estudar a educação domiciliar e divulgar a educação domiciliar, mas você mesma é uma mãe educadora, você constitui ali uma família educadora. Como que isso chega até você? E como que esses questionamentos, quando chegam na família que pensa em adotar isso, como que ela lida com esses mitos, né? Eles são realidade em parte ou não? Eu diria assim, a gente no Brasil especificamente, a gente tem, você usou uma palavra bem correta, eu acho, sabe, Luiz? Porque é mito mesmo, né? É mito mesmo. Na verdade, a gente foi doutrinado na escola, todos nós. Então, os pais hoje são pais que foram educados na escola. E eu vou falar uma frase aqui e todo mundo vai responder, tenho certeza. Todo mundo vai responder certinho. Quer ver? Lugar de criança é na escola, óbvio. Sim. Por que ninguém fala não é em casa? Lugar de criança é em casa. Lugar de criança é em casa, não é na escola. Mas nós fomos doutrinados para dizer que lugar de criança é na escola. E essa doutrinação, ela... O que é doutrinar? É você incutir uma ideia excluindo todas as outras. Basicamente isso. E nós fomos doutrinados para isso. Por isso que é um mito, né? Você dizer que afirmar, você fala tantas vezes, né? Aquela história, você repete tantas vezes uma mentira, ela vira verdade, né?
Então, quando você repete tantas vezes que lugar de criança na escola, qualquer ideia que seja diferente dessa, você vê, você sente como clandestina. Ah, mas pode isso? Mas isso é permitido? Não é assim? Eu vou perder a guarda da criança. Isso, não, você vai ser processado. Você pediu autorização? Você pediu autorização para cuidar do seu filho? Isso. Então a gente chegou nesse ponto de loucura, de insanidade social, na verdade. Como assim? Opa, desculpe, mas é o filho do Estado? É o Estado que vai se responsabilizar? Sabe aquele telefonema terrível? Quem vai receber? Quem vai receber se alguma coisa acontecer pro teu filho? É o juiz? É o promotor público? É o conselho tutelar? Não, é você. Então você se responsabiliza por tudo. Aliás, a lei diz isso, todas as leis dizem, né? Que é o dever da família. Dever da família, dever da família, menos educação? Educação não. Então, quando foi que quebrou isso, entende? Então, é invertido isso. Então, a gente tem essa não aceitação social, eu diria. Diferente de países que já passaram por essa fase de abrir picada, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, já passou por essa fase nos anos 80. Então, nos anos 80, teve gente, sim, que foi presa por não mandar o filho para a escola. Na Alemanha, por exemplo, continua acontecendo isso, né? Você não pode viajar com teu filho. Se te pegarem viajando com seu filho em data de eletivo, não embarca. Ó, a que ponto que o Estado invadiu o papel essencial da família, que é a educação, formação de pessoas, né? Então, existe isso. A pessoa que que começa a tomar consciência de que nós fomos levados a pensar dessa forma, com exclusão de todas as outras formas eventuais, que nós não temos direito a fazer o que quisermos desde que não seja proibido, ao contrário, que nós temos que pedir permissão para qualquer coisa que a gente pense em fazer. Né? Então, quando a gente é levado a isso, aí é uma prática, qualquer prática que seja não convencional, a sua legalidade ou legitimidade é questionada. Então, vem daí essa mitologia, esse mito de que, né, é uma atividade clandestina. Não é. Não é, ao contrário. A gente tem fundamentos, se não pela lei natural, né, pelo direito natural, a gente tem fundamento constitucional fortíssimo. Que é justamente o ponto que eu ia perguntar, ou que eu ia até levantar, que apesar, né, do que os exemplos poderiam soar, poxa, mas na Alemanha eles fazem isso, gente, eu admiro tanto a Alemanha. Nossa, nos Estados Unidos, sim. Mas eu admiro tanto os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, a gente não apenas esse tipo de fantasma é literalmente um fantasma. Sim. Figurativamente um fantasma. Sim. Mas a legislação brasileira, ela não traz nenhum tipo de vedação na educação domiciliar. Não, e isso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é bom que se diga, né? Então, assim, em 2018, teve lá um julgamento de um recurso extraordinário que o Supremo julgou e ele... Vamos dividir essa conclusão em duas partes. A primeira parte dessa decisão do Supremo, ela diz, à luz da Constituição Federal, a educação domiciliar não é proibida. Essa parte é jurídica. Eu estou analisando uma prática à luz da Constituição Federal. Não é proibido. Bom, se não é proibido, a gente vai então lá no inciso 2 do artigo 5º. Artigo 5º é direitos fundamentais, cláusula pétrea, não pode ser mudado nem por emenda constitucional, né? E ele diz lá, inciso 2 do quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, se eu pratico homeschooling, e o Supremo já entendeu, nem poderia ser diferente, né, juridicamente, que não é proibido, então eu não sou obrigada a deixar de fazer, porque não tem lei que me proíba. Acabou aí a situação, certo? Ou seja, para o particular, tudo que não é proibido é permitido. Pronto, tá aí. Só isso já bastaria para a gente evaporar esse fantasma, não é verdade? Perfeito. Daí ele colocou uma segunda parte nessa decisão, que não é jurídica e que é política, como são os tribunais superiores. Perfeito. Tribunais superiores são
políticos. Por essência, isso não é minha opinião, está lá na Constituição, que a gente observa qual é a composição, como que se compõem os tribunais superiores. E, inclusive, até um adendo, então, existem até alguns agentes políticos sugerindo o descolamento do próprio STF do Poder Judiciário, por conta desse caráter político. Exato, exatamente. Então, ele é assim, está nas entranhas desse tribunal a política, né? Quer dizer, você não tem lá quantos ministros do Supremo especificamente são magistrados de carreira, que foram concursados, como exige a Constituição lá na primeira instância, não que entraram pelo quinto. Uhum. De carreira, quantos são? Maioria pelo quinto. Que eu saiba, nenhum. Maioria pelo quinto. Então, você não tem magistrado de carreira lá. É um tribunal essencialmente, por isso, sob a justificativa dos pesos e contrapesos, da interdependência dos poderes, etc. Não é? Então, é impossível você dar causas a um tribunal político e querer que ele saia integralmente jurídico. Não vai sair. Não é? Então, a segunda parte dessa decisão diz, mas é necessário regulamentação vinda do Congresso Nacional. E aí, vamos lá. Segundo quem? A Constituição diz que é necessário, porque a gente sabe que a Constituição está cheia de normas programáticas, né? Que depende de eficácia limitada, de eficácia contida, ou seja, que diz textualmente que eu preciso de uma lei para regulamentar isto ou aquilo. Não há isso na Constituição em relação à educação domiciliar. Então, de onde foi que o Supremo tirou que é necessária a regulamentação? Tirou da sua cartola, de onde, né? Quer dizer, é uma decisão política, não é necessário. Não é necessário. A gente tem um outro problema grave aí nesse ponto, né? Que é a questão da responsabilidade solidária. Diz lá o artigo 205 da Constituição, que é dever do Estado e da família a educação. E aí muita gente interpreta, é dever do Estado e da família. Usou a conjunção e. Então, é solidária essa responsabilidade. E eu digo, não é. É subsidiária. E eu provo. Por que é subsidiária? Primeiro porque, de novo, a criança não nasce no Estado. Então, ela não pode primeiro ser responsabilidade do Estado e depois da família, ou igualmente do Estado e da família. Não é. Depois a gente tem um problema sério que me parece que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, muito mais os conselhos tutelares e também os píncaros do Judiciário não estão avaliando, que são os tratados internacionais de direitos humanos. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, artigo 5º mesmo, artigo 5º, direitos fundamentais, cláusula pétrea, não pode de jeito nenhum mudar, mesmo por emenda constitucional. Tem que acabar a Constituição para mudar isso daqui, né? Ele diz o seguinte: tratados internacionais de direitos humanos que passou pelo processo legislativo de emenda constitucional, ou seja, 3/5 de cada casa em 2 turnos, ingressa no ordenamento com status de emenda constitucional. Ou seja, norma constitucional. De acordo com a pirâmide de Kelsen, norma constitucional. Acima de lei. Invalida a lei que diz o contrário, concorda? Perfeito. Muito bem. Nós temos só a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pós-guerra, que basicamente foi o documento fundador das Nações Unidas. Lá no seu artigo 26, item 3, ela diz muito claramente: cabe aos pais o direito de prioridade da escolha do gênero de instrução, que era o que eles estavam lá. Ora, se eu tenho uma norma constitucional que diz que cabe aos pais, essa responsabilidade do artigo 205 é solidária ou subsidiária? Obviamente subsidiária. É subsidiária. Então, primeiro vem a dos pais, a da família. Na falta da família que entra o Estado. E todas as demais leis, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles falam na mesma toada. Então, você veja que a gente não pode interpretar o ordenamento isoladamente. É sistêmico. É sistêmico. E o sistema nos diz que a responsabilidade é subsidiária. Então, primeiro vem a família. De novo, é um mito. Não há nada de clandestino. Muito contrário. O que acontece é uma doutrinação da sociedade inteira ao longo de décadas para nos convencer a todos de que o correto o melhor é a educação escolar.
terceirização, né? É a delegação disso. Que isso não é papel da família, que isso é papel do Estado. E a gente vendo toda essa estrutura, a gente entende por que se quer dizer. Não é o que está escrito no nosso livrinho, mas a gente entende por que se quer fazer isso cada vez mais. Né? E faz todo sentido. Inclusive, pegando carona nesse trecho, dentre tudo que foi recepcionado pela Declaração Universal de Direitos Humanos, especificamente quando trata da prerrogativa dos pais em determinar, né, essa modalidade, a forma da educação, eu acho que a gente encontra talvez o último grande mito, ou a última grande barreira que talvez quem está nos assistindo aqui e está pensando, né, sobre a adoção do homeschooling, de uma forma ou integral ou parcial, pode estar passando, né, que é a barreira do perfeito. Mas é a questão da capacidade dos pais, do pai ou da mãe, em ser esse curador. Porque é um ponto importante. Quando nós fazemos aqui planejamentos sucessórios e vamos trabalhar a questão da transmissão do legado, nos protocolos familiares, nos contratos de família que instituem o conselho de família, todos os órgãos de família que vão fazer a ponte da família com os negócios, o que é muito comum? Nós vamos estabelecer ali prerrogativas, regras, uma diretriz, vamos dizer assim, para que todos os membros menores de idade daquele conselho, né, que são membros do Family Office, mas não, evidentemente não tem cadeira no conselho por conta da idade, mas todos os membros da família, desde quando menores de idade, devem passar por uma formação no mínimo historiográfica da família. Né? Beleza. A historiografia é um pouco mais tranquila, isoladamente falando, do que toda a formação humana, né? Muito mais complexo isso. E eu acho que pode ser uma dúvida ou outro fantasma. Poxa, mas eu, papai, mamãe, que construí aquele patrimônio, poxa, foi na lida. A gente trabalha a maior parte das vezes com as famílias empresárias muito vinculadas ao agro. Poxa, foi na lida com a terra, eu vim, que é muito comum, né, no Centro-Oeste, que fica uma boa parte da nossa clientela, aqui em São Paulo também, mas Centro-Oeste, Minas também, vim do Sul, na década de 60, 70, comprei terra aqui, fui expandindo, e na lida, e cuidando, e crescendo. Poxa, eu não tenho formação. Talvez nem terminei o colegial, vamos dizer assim. Para você ver, até a cabeça já condiciona a olhar a escola, a formação escolar. Mas como é que eu, por mais que tenha construído isso, como é que eu posso me enxergar apto? Será que eu sou realmente apto? Será que eu deveria fazer isso? É uma dúvida comum, assim, eu diria. Mas, de novo, é um outro mito, né? A gente conhece histórias de mãe analfabeta que alfabetizou. Né? Eu acho assim, sabe, Luiz, quando a gente tem vontade, quando a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer, aparece um caminho. Então, a dúvida de não ter capacidade, ela é muito comum, né? Quer dizer, você pode fazer isso, você é formado em pedagogia, né? Você tem licenciatura para fazer isso, etc, né? E aí é uma coisa assim, curiosa, né? Porque, então vamos raciocinar assim, olha só, se a gente está falando com uma pessoa que passou pelo sistema escolar, e ela ficou lá 13, 14 anos no sistema escolar, e ela saiu desse sistema escolar depois de todo esse tempo, e ela não se sente capaz para ensinar uma criança a ler, e ela realmente quer que a sua criança volte para esse mesmo sistema? Quer dizer, que sentido faz eu estar num sistema que não ensina nem não me dá a capacidade sequer de eu reproduzir esse mesmo sistema? Né? Quanto que aquilo deixou foi passageiro, foi fugaz? Isso, e útil, né, para a vida dela. Então, assim, as famílias que não se sentem capazes de ensinar as suas próprias crianças,
primeiro, talvez, precisaria investigar, e eu sugiro isso fortemente, especifique. Você não é capaz de ensinar o quê? Porque quando a gente pensa assim, eu não sou capaz de ensinar o que a escola ensina, a gente está vivendo uma ilusão de que a escola é uma coisa muito superior a nós. E não é. A pandemia nos ensinou isso. A minha irmã foi professora durante muitos anos, uma professora assim excelente. E quando eu comecei com essa minha jornada de educação domiciliar e tal, a gente vai descobrindo coisas terríveis sobre a escola, né? Mais profundamente, e ela veio com uma alegoria que eu achei assim um espetáculo. Ela disse assim, a escola, na verdade, é um quarto escuro, uma sala escura, que não querem que a gente acenda a luz, porque senão a gente descobre que não tem nada lá dentro. É muito forte, né? Porque quando você está num quarto escuro, você pensa que tem muitas coisas lá. Você não sabe o que tem. E é um mistério, uma coisa... E aí, se você acende a luz e você descobre que não tem nada, essa cortina cai. É frustrante, né? Né? É uma máscara que cai. Então, acho que quando os pais pensam que não tem capacidade, primeiro de tudo, eles têm que saber o que é a educação escolar. O que é realmente a educação escolar? Você não tem capacidade de dar aquilo que a educação escolar dá? Ou você não tem capacidade de educar o seu filho naquilo que você acha que ele deveria ser educado? Que são coisas diferentes, né? Quando a gente viu a finalidade da educação escolar, está escrito lá na lei, na Constituição, etc. Mas qual é a sua finalidade? E especialmente para famílias empresárias que têm um legado, qual é a finalidade da educação? Ela tem que pensar sobre isso. Qual é a finalidade da educação? Porque, veja, homeschooling, educação domiciliar, seja homeschooling ou after schooling, né? Crianças estando ou não na escola, é sobre liberdade educacional. É disso que a gente está falando. Quando você fala de liberdade educacional, você tem horizontes abertos para aquilo que a sua imaginação permitir. Então, muita gente pensa, não, mas a educação domiciliar é um dos pais abrir mão da sua vida e assumir pessoalmente, não é? Aquilo que a escola tem N especialistas e profissionais para fazer. Mas como que você vai dar conta, né? E não é pode ser assim, pode, mas não é necessariamente assim, né? Você pode começar assim, por exemplo, se você está, por exemplo, lá na educação infantil, que é bom a gente lembrar, a educação infantil é até os 6 anos, né? Que nos anos 40, por exemplo, nem existia. 40, 50, 60, nem existia educação infantil. As crianças iam para a escola a partir dos 7, ficavam até os 14. Veja como as coisas mudaram, né? Agora tem que estar nos 4 anos, agora até os 17. Né? Então, quer dizer, aonde que ficou aquele conhecimento todo da educação infantil necessária? E sem desmerecer os profissionais de educação infantil, não é isso? É lógico que a gente se vale dos conhecimentos reais que existem aí, não é? Mas eu não vejo que as pessoas que frequentaram a escola nos anos 50 e 60... tenham sido imensamente prejudicadas intelectual e cognitivamente porque não tiveram educação infantil na escola. Elas passaram a primeira infância com as famílias, aprendendo, porque a gente aprende em casa. Muita coisa. Aprende a vida prática, a vida real, a socialização real, né? Então, as crianças aprendem. Aí elas foram para a escola dos 7 aos 14 para aprender, para serem apresentadas ao mundo, ao estado da técnica. O que é que a humanidade fez? Vamos fazer uma conversa de gerações aqui. O que a humanidade fez? Aí a escola vai apresentar. E depois ela vai escolher, vai tomar responsabilidade pelo seu próprio aprendizado e vai escolher o que fazer da vida. Veja, eram 7 anos, agora viraram 13, 14. E assim o Estado vai abocanhando aquilo que originalmente é da família, né? Então, essa capacidade, esse sentimento de incapacidade também nos foi incutido. A gente tem que pensar sobre isso. Então, existe esse modelo de você, pessoalmente, ir lá, exercer o magistério para sua criança, que muitas vezes, olha, só um parênteses bem grandão aqui, muitas vezes é muito mais eficiente do que na escola, porque a sua criança, primeiro porque não tem ninguém que tenha mais interesse no sucesso, no progresso da sua criança do que os pais. Não, desculpa, por melhor que seja o professor, não tem professor que tem tanto interesse
e amor do que os pais. Então, se você não encontra um jeito, se você vê que desse jeito não vai, você procura outro, porque você precisa solucionar aquela questão. Porque é seu filho, você está falando do seu filho, da sua criança, né? Não é de um aluno. Então, esse é um primeiro ponto, né? Não existe obstáculo para isso. Seus pais são os que mais conhecem o seu filho. Então, como eles conhecem, geralmente as mães, mas não exclusivamente, lógico, né? Por conta até dessa característica essencial feminina da sensibilidade, a gente tem... Você conhece o choro, do mesmo jeito que a mãe e o pai vão, com o tempo, conhecendo, identificando o choro do que é. Você, ao longo do tempo, você sabe qual é o temperamento do seu filho, qual é o estilo de aprendizagem, se ele é auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico. Então, se ele é sinestésico, por exemplo, ele é um problema seríssimo na sala de aula, porque ele precisa de movimento para aprender. Não é que ele não está prestando atenção, é que ele precisa se mexer para prestar atenção. Então, se você está numa sala de aula, fica quieto, menino. Eu vou te mandar para a diretoria, você para quieto no lugar. Você não para de se mexer. Não, eu preciso dar uma estrelinha aqui para eu escutar melhor o que você está fazendo, o que você está falando. Impossível isso. Isso é um menino indisciplinado. Você está matando a individualidade. Você está matando a individualidade. O que você tem, você garante isso dentro de casa. Então, essa falta de capacidade que os pais sentem, ela foi construída. Em primeiro lugar. Até porque eles também são frutos, né? Também são processo, frutos, como a gente diz. A gente fala certinho, né? Lugar de criança na escola. Quer dizer, a gente não foi educado para isso também, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão são os modelos de educação domiciliar. Então, você precisa necessariamente estar lá, pessoalmente, lidando com aquilo. Eu conheço famílias educadoras, por exemplo, que fazem o seguinte. Eu faço o meu planejamento, estabeleço a minha filosofia de educação. E eu contrato um tutor, um preceptor, educação infantil, por exemplo, que fica aqui dentro da minha casa, sob o meu olhar, passando os meus valores, a minha cosmovisão, o meu sistema de crenças. E se qualquer coisa não é o que eu penso que é bom, eu ajo na mesma hora. Eu já escolho a pessoa adequada, que eu entendo que seja adequada para educar o meu filho, né? Ao passo que numa educação escolar, por exemplo, você nem sabe quem é a professora do seu filho, porque ela pode ser uma hoje, amanhã outra, porque sabe, ela engravidou, daí eu tenho que substituir, ou ela ficou doente, ou ela não vai mais assumir essa turma, né? Uma criança em idade escolar, ela chega a ter contato com mais de 30 professores. Como é que você estabelece uma relação de afeto dessa forma? E como que, não só da criança, né, para o adulto, mas como é que aquele adulto vai se afeiçoar ao ponto de se preocupar verdadeiramente. Exatamente, de nutrir aquele amor a ponto de querer realmente o bem legítimo, verdadeiro daquele indivíduo, né? Que os pais têm, mas um professor eventualmente não tem. E existem ainda outros inúmeros modelos, como escolas online, curadorias, né? Professores particulares de disciplinas específicas que você queira colocar. Então, é sobre liberdade educacional, né? Sim. Então, e tem muitas famílias, muitas mães, inclusive, que dizem assim, meu filho já me ultrapassou, eu não dou conta disso aí, então eu contratei A, B e C para dar aula de latim, para dar aula disso, daqui. E eu acho que isso cabe reforçar nesse ponto, inclusive, da conversa, o seguinte aspecto. Quando nós falamos de sucessão, né, e de transmissão de legado, veja só, eu transmitir uma massa patrimonial via um planejamento sucessório pura e simplesmente patrimonial, eu estou pegando todo o resultado de possíveis décadas de trabalho, décadas de esforço, etc. E eu estou tirando daqui e colocando lá. Para que um dia esse lá passe para o outro lá na frente. E essa assim, é a intenção, né? Essa é a intenção. Só que isso, o que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo os efeitos do passado. Quando eu penso na sucessão plena, então eu penso na sucessão do legado familiar, a transmissão do legado familiar, eu estou pensando em transmitir a fórmula que a família utilizou para sair do ponto zero até chegar no ponto atual. Perfeito. Seja esse ponto atual
10, 100 ou 1000, não Perfeito. interessa, mas ele saiu do zero e chegou até aqui. Perfeito. E isso é uma capacidade É uma capacidade. que a escola não transmite. Exatamente. E nem tem como. Nem tem como. Seria injusto com a escola esperar que ela transmitisse. Exatamente. A escola faz uma educação de massa, né? E a educação domiciliar é uma educação personalizada. Então não tem como você formar um sucessor, por exemplo, se você não assumir a responsabilidade da educação. Perfeito. Pensar no planejamento sucessório cruamente, só apenas transmitindo o ativo frio, né? Não é só isso que a gente está pensando quando a gente monta ali, elabora uma estrutura de planejamento. Eu tenho uma dúvida, na verdade, a respeito, assim, das famílias que já têm os filhos na escola e quando eles têm a intenção de seguir com o home office, homeschooling. Como faz essa transição? Existe, eu imagino que tenha um planejamento bem estruturado ali, né? Porque você vai ter que personalizar a forma como você vai transmitir ali a educação. E eu queria saber, assim, por curiosidade minha mesmo, e até pelas pessoas que estão assistindo, como que faz esse planejamento? Como que pensa esse próximo passo, né? Para fazer essa transição dos dois modelos. Essa é uma falha, inclusive, que muitas famílias acabam caindo, né? De não planejar adequadamente, né? Eu entendo o desespero de você entender quando as famílias percebem, tomam consciência de que a educação escolar é uma educação de massa, não respeita a individualidade e não atinge os propósitos da família, né? Mas a transição realmente ela é importante. E eu digo que deve ser individualizada, assim como vocês fazem, como a Evo faz o planejamento sucessório, pensando no patrimônio e com uma visão de longo prazo, essa transição também deve ser planejada, né? Sim. Veja que a gente colocou aqui uma pincelada sobre como que está a situação jurídica do homeschooling no Brasil. Então, se a criança já esteve no sistema escolar, tem uma série de coisas que você precisa avaliar. Qual escola? Que estado? A escola pública? Está na rede pública? Ou está na rede particular? Isso faz diferença para como você vai transitar nesse sistema, né? Via de regra, por exemplo, que eu saiba, tá? Estados como São Paulo, e com certeza vai ter isso para todos os estados brasileiros, eles têm um registro único. Tem. Então, o que acontece? Vai tirar a sua criança da escola, aí é para onde você vai? Para qual escola você vai? E há de você se não aparecer na outra escola. Já faz uma... Já vem uma presunção. É uma presunção. Exato. Então, você vai para a escola X já deu alerta lá, vou esperar o fulaninho aqui na escola X. Já está até com a pré-matrícula feita já. Exatamente. Sim. E se não tiver, aí... Então, eu diria assim, para as famílias que dependem de serviços públicos, é mais complicado. Porque você está muito dependente dos serviços públicos, você está muito registrado, você está muito cadastrado, você está muito no radar. Fica engessado. Então você ali, tem né? que tomar muito mais cuidado. Eu conheço famílias que se mudaram de estado, que se mudaram de cidade, se mudaram até de país, para poder exercer um direito, né, constitucional. Sim, fugir né? da institucionalização. Exato, da perseguição, eu já diria, porque se é legal, se é constitucional, qualquer coisa que seja contrária a isso é uma perseguição, né? Quer dizer, enfim. Então, agora, se você está numa rede privada, por exemplo, é mais fácil, sem dúvida alguma. Outra, está na educação infantil ou já ingressou no ensino médio ou no ensino fundamental? Também faz diferença. Educação infantil não tem histórico escolar ainda. Então, você não tem uma pressão muito grande para... né? Já a educação fundamental, ensino fundamental é um pouquinho diferente. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente para você poder transitar. Então, seria pouco prudente da minha parte dizer assim, faça assim. Porque daí a pessoa vai lá e faz e diz, não deu certo, vieram atrás de mim, né? Então, pode ser que não aconteça. Agora, existem várias estratégias, até falei algumas, né? Tem gente que se muda de país, vai para o Paraguai, por exemplo, onde o homeschooling é absolutamente livre e, sobretudo, é socialmente aceito. Porque esse é o que é o grande problema, né? Que a gente estava falando do mito, né? Sim. A ideia de clandestinidade é uma ideia, realmente. Ela não é jurídica, né? Então, você fica à mercê de quem? De familiares, de vizinhos, de médicos, profissionais da saúde.
Até da própria escola. Então, são circunstâncias muito particulares de cada família, que tem que ser avaliadas no momento de fazer essa transição. Às vezes é adequado você fazer uma transição mais lenta. Às vezes é adequado você fazer uma triangulação. Sai da escola A para a escola B, para a escola C, para a escola D e sai do sistema, por exemplo. Às vezes é mais adequado é possível, você simplesmente, não vai mais vir, me dá os documentos aqui de transferência. E você sai do sistema. Depende muito das circunstâncias da família, da localidade que ela está, não é? Agora, se a família entende que esse é o passo que tem que dar, ela tem que se preparar. Ela tem que se preparar. Eu não estou dizendo se preparar, não. Contrate um advogado porque você vai ser perseguida. Não. Não é isso. Não é isso. Mas ela ter conhecimento dos riscos e dos direitos, principalmente dos direitos, né? É essencial. É por aí que tem que começar. E da manutenção da responsabilidade, né? Exatamente, porque você está retomando, né? Retomando a responsabilidade da educação. A família, veja, ela tem todas as responsabilidades sobre a criança. A educação será mais uma. E a principal, talvez. Porque é essa que forma sucessor. De nada adianta você ter um planejamento estupendo sobre sucessão, sobre legado, se você não formou o sucessor. Né? Bens você transfere, empresas se sucedem. Né? Sim. Mas o legado é aquela história, né? A gente conhece muitas histórias, né? E até uma anedota, né? O vô constrói, o pai usa e o neto destrói. Tem, não sei se simplesmente muda de estado para estado, mas aqui a gente costuma falar vô rico, pai nobre, filho pobre. Exatamente, né? Bem por aí. Por aí. Por que aconteceu isso? Porque não houve uma formação de sucessor. Sim. Não houve a formação de sucessor, a preparação. E você só prepara isso com legado, com presença, né? Com a transmissão da tua cultura familiar. E você não tem como fazer isso se você não se conscientizar, primeiro, de que nós fomos elevados a delegar essa função para o sistema estatal, escola pública ou particular, é tudo Estado, né? E que, se nós não retomarmos essa responsabilidade, a cultura, os valores que serão formados na nossa criança será do Estado. E até, não sei se você ia complementar alguma coisa, mas só um ponto nesse aspecto que eu acho interessante é que quando a família ela não se responsabiliza, né, a partir do momento que ela chama para si essa responsabilidade, fala, não, eu entendo que isso é indispensável que eu trate. Na minha visão, né, trabalhando com o que trabalho, fazendo o que faço e já tendo visto o que vi, é mais do que óbvio que famílias empresárias, aquelas que no mínimo desejam se perpetuar, não tem muita escolha. Não. Sim, se ela quiser realmente, ela precisa em algum nível, não necessariamente tirar a criança da escola, mas em algum nível, seja o after schooling, alguma coisa. Mas ela precisa se apropriar de uma parte relevante da vida educacional, da formação da personalidade daquele indivíduo que vai ser o sucessor. Sem dúvida. Para não ser mero herdeiro. Mas o risco de não fazer isso, ele é gravíssimo. Ao ponto de vista que escolas, eu não estou falando apenas escolas públicas e tal, qualquer escola. Inclusive, conheço pessoalmente exemplos de escola, inclusive, evidentemente não vou falar o nome, já falei fora, que é uma escola razoavelmente cara, é uma escola razoavelmente elitizada, e eu digo isso para contextualizar que certamente as crianças e jovens que estudam lá são crianças e jovens oriundas de lares, na maior parte, empresários. Na maior parte. E as crianças são ensinadas a ter uma certa aversão
Ao próprio ao capital. empresário. Ter uma certa aversão a enxergar o pai, a mãe, Isso. o vô, a avó, como o empresário inimigo. malvado que está explorando as Isso. pessoas. Isso aí. Quando, na realidade, é completamente oposto Isso. que a atividade empresária faz. Sim. E, para além disso, se você não quiser apenas olhar... Se isso não fosse o suficiente, Isso. existe também aquilo que embasa a formação. Porque o que motivou, e aqui talvez eu esteja soando, fazendo uma digressão além da conta, mas não é. Tudo o que nós consumimos, tudo que nós fazemos é fruto daquilo que nós aprendemos em algum momento. Uhum. E tudo que nós aprendemos em algum momento é oriundo daquilo que a gente consome. Por isso que a cultura de uma população ela é importante de ser mantida em algum nível, porque é ela que justifica o que está acontecendo hoje com essa nação. Sim. Perfeito. Né, com aquela população. E eu vejo essa mesma escola, por exemplo, veja só, nós somos de uma cultura, isso independentemente de crença religiosa, ideologia filosófica, né, matriz filosófica, mas nós somos, nossa sociedade, uma sociedade oriunda de uma cultura judaico-cristã. Ocidental. Perfeito, ocidental. Isso. Esse é outro exemplo da mesmíssima instituição. E isso se repete em outras. No ensino, por exemplo, cultural, artístico, musical e até de artes plásticas mesmo, as crianças são apresentadas a, por exemplo, música típica, e são ensinadas 1 ano quase, músicas típicas do Zimbábue e de outros países que têm uma riqueza cultural, evidentemente, ok, mas não são mas ocidentais. que não são parte da cultura que formou a família daquela criança. Exatamente. Cria um distanciamento ainda maior. Perfeito. E isso é proposital, Luiz, é proposital, porque está na LDB. Em alteração recente, está na LDB, que o privilégio é do ensino dessas culturas africanas e indígenas. É aquela história que a gente já conhece, né, do resgate, da dívida social histórica que se tem com essas populações e tudo mais, né? Mas isso é uma negação da própria família, aquilo que você diz, né? Então, é aquilo que a gente fala também, né? Quer dizer, quando a gente reclama da educação escolar, porque ela está muito ruim, porque não tem resultados, etc e tal, a gente se engana, é um problema de expectativa frustrada que a gente tem, e expectativa é gratuita, né? Quer dizer, por que a gente teve essa expectativa? Porque na lei está escrito que está dando muito certo. Pelo que diz a lei, a educação escolar está atingindo as finalidades e os objetivos a que ela se propôs mesmo, que é você separar a criança da família. Então, veja, quem pensa em legado, quem pensa em sucessão, tem que tomar uma providência, porque a educação escolar tem esta finalidade, é separar culturalmente, filosoficamente, e ofertar algo que é e substituir por outra coisa. Por outra coisa, veja, um dos objetivos que está escrito lá no documento da Unesco, Agenda 2030, Unesco é o braço educacional da ONU, certo? Da ONU, sim. Uma das finalidades ali da educação é justamente essa. Quer dizer, você falar de diversidade, você alterar pensamentos pela via emocional. Olha que perverso, pela via emocional, a fim de comandar, controlar comportamentos. É para isso que as nossas crianças vão para a escola, elas não vão para aprender a falar português, escrever, ler e fazer continha. Não é para isso, não vamos ter ilusões. Elas vão para essa finalidade. Esse é o desenvolvimento integral do ser humano, aplicado ali, né? Então, por exemplo, é só um exemplo, a questão do ambiente sustentável. Sei que é extremamente polêmico e tudo mais, mas veja, não é à toa que uma criança escolarizada chega em casa falando mal do agro.
Não é à toa que a criança escolarizada, e isso os pediatras já estão reclamando, ela está vivendo momentos de ansiedade porque ela está se tornando vegana ou vegetariana, a despeito da família não ser, porque na escola ela aprendeu que o gado acaba com o planeta. Então ela vai salvar o planeta. Veja a situação. Então ela foi instigada emocionalmente. Vamos salvar o planeta. Você é virtuoso se você salvar o planeta. Para mudar o comportamento. Não vou mais comer carne. Que é a parte mais irrelevante, lógico, dessa né? equação, óbvio. Exato. Né? Então, só que quando as famílias mais desavisadas leem a manchete, ou seja, os títulos, não, é educação ambiental, sustentabilidade. Quem que não vai estar concordando com isso, né? Eu não sou um monstro para estar contra isso. Lógico, imagine, se eu for contra isso, eu não sou virtuoso. Imagine, né? Lógico, só que se você for ler o conteúdo, aí você vê que a proposta é justamente você mudar o comportamento dessas crianças que serão adultos, a fim de que elas se contraponham ao agronegócio para apoiar movimentos sociais que também se contrapõem ao agro, digamos assim. Sim, e eu acho que, até, desculpa cortar, mas eu acredito que seja até uma outra camada na preocupação. Que vamos supor, estamos falando ali da família que prosperou no agronegócio ou qualquer outro ramo que seja, mas pegando o agronegócio de exemplo, que eu acho que é um setor muito, ao mesmo tempo, vital e estigmatizado. Exatamente. Né? Beleza, a família decidiu se apropriar ou da totalidade do tempo da instrução daquela criança ou de parte. Mantém uma parte na escola, uma parte foi, enfim, tanto faz. Mas em algum nível decidiu se apropriar disso. E majoritariamente para construir a percepção mais realista acerca do que de fato o agronegócio, nesse exemplo, faz. Vamos lá. Se eu decido, enquanto esse pai ou essa mãe, quando a minha filha, meu filho estiverem em uma idade, se eu decido que eu vou ensinar minha filha a matar porco, por exemplo, por quê? Porque eu aprendi a fazer isso quando eu era menino e com meu avô, com meu tio e etc. E essa é a sua cultura. E essa é a minha cultura, para depois fazer meus belíssimos presuntos isso ali. Aí. Beleza, se eu faço isso, também pode ter aquela camada de preocupação, nossa, o quanto que isso não vai estigmatizar esse meu filho ou minha filha frente às outras crianças que não têm, que não é nem que não tem essa cultura, porque de fato não faz parte necessariamente da vida deles, mas que são até ensinados que isso é errado. Você é um monstro, você está sendo... Exatamente. Está matando bichinho. Não faça isso. Exatamente. Então, veja o quanto avança a educação escolar na cultura da família. Né? Que você não pode mais sequer ensinar a sua criança as manifestações culturais da sua família, sob pena de ser estigmatizado. Quer dizer, e aí a gente tem aquele outro problema, que é o problema da socialização escolar, né? Que também é outro mito, né? Sim. Que, honestamente, acho que especificamente esse mito, acho que é só uma questão da pessoa pensar um pouquinho, né? Que não existe nada mais homogêneo do que uma escola. Claro, classificada por faixa etária. Até né? Quer dizer, exatamente, você vai conviver com isso aqui, não com os outros. Quer dizer, não tem nada mais claro de ser uma bolha do que a socialização escolar, que inclusive é hipersocialização, né? A gente não evoluiu para tanta criança assim, para você conviver daquele jeito com tanta criança. Não, você tem... E a criança educada em casa, ela convive com todo tipo de pessoa e com todas as idades. Ela convive com idosos, com mais velhos, com adultos. É um referência. Contato bem enriquecedor, exatamente, né? Com crianças de outra faixa etária. Faixas etárias diferentes. Exatamente, com os irmãos, porque a escola também priva de conviver com os irmãos. Né? Com outras crianças. Com outras crianças. No Kumon, vou falar, no Kumon. Isso. No clube, em todos os ambientes da vida real. Né?
E eu acho que um ponto interessante, né, Mari, que olhando, né, porque olhando todos os family offices que a gente já atendeu, family offices que a gente de repente não constituiu, mas já atendeu pós-constituição, olhando o perfil das famílias, é um tópico até que a gente estava falando no podcast anterior, né, que o empresário ele costuma ser hiper especializado no negócio dele, na entrega final do negócio dele, mas ele costuma não ter ou negligenciar por força da cultura não levar ele a isso, negligenciar a se tornar um melhor gestor. Isso inclui também olhar para esses outros pontos, né? Muitas vezes o cara precisa de uma... Não é que ele não quer. Ele precisa de uma orientação. Certeza, com né, certeza. de um direcionamento. Exato. E como é que essas famílias, que são, ao mesmo tempo que detentoras de um interesse legítimo e comum de perpetuar a própria família, se tornar, atingir o sonho da família quatrocentona, né? Ou seja, né, eu perpetuei um legado familiar de fato, onde o patrimônio já é completamente secundário, isso já está garantido há muito tempo. Exato. Aqui é o estilo de vida, é a forma de ver o mundo e proposta para a humanidade. Isso, né? exatamente. Como que quem está querendo iniciar essa jornada, na primeira, talvez segunda geração da família, como que a gente pode pensar numa estrutura, no ground zero, no passo zero? Como que a gente pode pensar uma estrutura mínima para essa família ingressar nessa reapropriação da educação? Ou seja, como que eu faço para ingressar no homeschooling se eu nunca tive o menor contato com isso? Primeiro de tudo, fazendo coisas como está fazendo agora, né? Nos assistindo, por exemplo. Quer dizer, se informar e assim, procurar fontes boas, eu diria. Profissionais bons, né? Uma família que está pensando nisso, quer dizer que ela já chegou nesse ponto, ela já saiu do grau zero de sobrevivência, ela já tem um patrimônio e ela está... o legado dela não é patrimonial, é muito acima disso. É de valor, é de cultura, é de visão de mundo. É urgente que ela se consulte com um profissional que tenha planejamento de sucessor. E isso é essencial para que ela tenha a esperança de garantir que isso se perpetue. Não é? Então, quando você fala de planejar a sucessão, é uma coisa, porque você sempre pensa algo para fora, né? Quer dizer, o patrimônio, os resultados, enfim, os números, né? Mas a sucessão mais profunda e mais verdadeira é aquela que está acontecendo todos os dias dentro de casa. Né? Na forma que a gente olha as nossas crianças, na forma do tempo que a gente disponibiliza para elas, a presença, os valores, a visão de mundo, as virtudes que você está colocando ali. Então, a primeira coisa é tomar consciência de como que o mundo é, eu diria. Qual é a realidade? Independente se a família queira manter a criança na escola ou não. Ela tem que saber o que é escola. Essa é a primeira coisa. Então, ela tem que saber o que é escola. Existe a forma longa e difícil e existe a forma rápida e mais fácil. A forma longa e difícil é fazer toda a jornada que a gente já fez. É esperar acontecer. Né? E enquanto isso, teu filho está crescendo. Esse é o grande problema. A forma mais rápida e mais segura é você se consultar, procurar orientação de quem já traçou esse caminho, quem já fez essa jornada. E pode te indicar, dentro da sua particularidade, qual é o melhor caminho. Então, você tem que estabelecer, por exemplo, uma filosofia de educação. Parece uma coisa muito abstrata. Não, mas eu não quero fazer isso. Eu quero assumir a responsabilidade logo. Não. Você está educando para quê? Quem é que você quer formar? Esse é o problema. Tem que fazer bem feito, né? Tem que fazer bem feito e tem que fazer rápido porque seu filho está crescendo. Você não tem muito tempo, né? Você vai ter quanto tempo? 10 anos? 12 anos? 11 anos? Talvez 2? Né? Então, é um risco você começar sozinho, sem orientação, uma jornada que você não conhece ainda. Mas é possível. Eu fiz essa jornada. Eu fiquei 3 anos só estudando antes de eu chegar e falar, não, é isso que eu tenho que fazer e vamos tomar as rédeas de novo, né? Então, a primeira coisa que eu diria, você tem que se informar de um jeito ou de outro.
Tem que procurar. Buscar informações. Você tem que buscar informação, um repertório grande, referências bibliográficas e de profissionais para poder te orientar. Né? Esse planejamento educacional, na minha visão, ele pode, e talvez até devesse, fazer parte do planejamento sucessório. Sim. Não apenas sob o ponto de vista legal, jurídico, tributário, de negócios, de estrutura, mas educacional. É fundamental que o aspecto educacional ele esteja amalgamado em todos os outros aspectos da sucessão. Porque você não vai transmitir legado se você só se preocupar com os bens. Não vai transmitir, porque você não vai ter para quem transmitir. Veja, por exemplo, é um exemplo. Nem se pode falar, mas enfim, é um exemplo. Da Disney. Pode falar. Veja o exemplo da Disney. Qual era o propósito do Walt Disney quando criou a Disney? Em corporações, né? Qual era o público do Walt Disney? O que é que ele imaginava, né? Quando ele criou o Mickey e a turma toda lá. E depois, durante um bom tempo, este legado dele... Né, que não era só patrimônio, era um legado de valores, era um legado do belo. Você olha aquele desenho da Branca de Neve de 1937. Bonito, hein? Era o ápice da beleza. Era mesmo, nossa. Da beleza. 1937, sim. A coisa feita detalhe na mão. Quer dizer, era belo. Você fica assim, calmo, completamente diferente dos desenhos animados infantis hoje, né? Que é hiper... Era uma coisa bonita, bela, cheia de música, cheia de beleza, de verdade, de bondade, né? Era um ideal, né? Era um ideal. E o que aconteceu com a sucessora que assumiu a Disney? Né? A herdeira, melhor dizendo, a herdeira que assumiu a Disney. Ela virou pro lado oposto do progressismo, do wokeismo, e praticamente afundou a empresa. Foi prejuízo atrás de prejuízo, inclusive prejuízo atrás de prejuízo. Remakes dessas obras. Né? Exatamente. Ou seja, tentando desconstruir aquela beleza, aquela bondade, aquela verdade. Aquele legado. Perfeito. Então, quando você tem uma família que não presta atenção na na educação, na formação dos sucessores, você arrisca ter esse tipo de resultado de empresas que tinham um legado para o mundo. Para o mundo que está no imaginário de adultos até hoje, né? Você corre o risco de destruir tudo porque você não pôs dentro do seu planejamento sucessório a formação do sucessor. Então, eu diria que vai começar, primeiro, é urgente. Empresas e famílias que já estão nesta fase, né, que já entenderam que o seu legado não é só patrimonial, não é só material, é imaterial, é urgente. Faça alguma coisa agora, né? E como é que poderia ser exemplificado um dia na vida dessa criança e dessa família que resolveu tomar esse passo de se apropriar da educação dessas crianças? Como é que é o cotidiano? É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha, Luiz. É uma maravilha. É uma coisa assim que você não pensa... Você passa por várias etapas, eu diria, como eu passei. A primeira é raiva. Porque depois que você percebe o que é, você diz, mas como é que me convenceram a fazer isso com a minha criança? Depois que você passa dessa fase, aí você percebe que qualquer coisa que você dê para sua criança, eu passei por essa fase, qualquer coisa que você faça com a sua criança é melhor do que o que a escola pode fazer. É forte, isso eu sei, porque ninguém acredita. Mas eu te digo, é verdade. Ela tá, primeiro, mais segura, fisicamente mais segura, psicologicamente mais segura, emocionalmente mais segura na sua casa do que na escola. E é nesse momento que as pessoas dizem assim, você está criando a sua criança numa bolha. E ela está super protegida e ela não vai saber lidar com o mundo real. Eu diria assim, quando você quer que uma cultura funcione, você não coloca na estufa? Sim. E depois que ela ficou forte na estufa, aí você bota lá fora. Não é verdade?
Que pó cai chuva, pó ter sol. Aí ela já tá musculosa, já tá forte. É a mesma coisa, não é uma bolha, é uma estufa. É uma estufa. Por quê? Porque, inclusive pela lei, crianças devem ser protegidas. Elas não devem ser colocadas na cova dos leões para se virar. Ela tem que ser protegida. E quem protege é a família. É, inclusive, dever. Né? Uhum. Então, assim, vejo que é, primeiro de tudo, urgente fazer alguma coisa. Famílias que estão nessa linha, é urgente fazer alguma coisa. Imediatamente. A maravilha de você praticar o homeschooling é meio indescritível, assim, porque você começa a experimentar liberdades que você não imaginava nunca que você poderia. Por exemplo, se você quer viajar na primavera e mostrar para sua criança como é, sei lá, a Suíça na primavera, você vai. E aquilo virou uma viagem pedagógica. Sim. E depois ela vai dizer o que ela aprendeu. Você vai fazer uma série de conexões com aquilo que ela aprendeu, o que ela quer ainda aprender. Isso enriquece o próprio pai e a própria mãe. Com certeza. Você aprende junto. Sim. É a oportunidade de você aprender o que você não aprendeu na escola, entende? É um resgate da sua própria educação. Isso é outra fase que dá raiva também, porque você vê o quanto que você foi privado de ser educado, quanto tempo você perdeu sem educação. Então, é uma felicidade, em primeiro lugar, né, para quem começa a perceber isso. Você percebe que não é tão difícil assim, muito pelo contrário, que as coisas fluem, porque, de novo, entra dentro da tua rotina, da tua organização e do teu planejamento. Não é um peso. Percebe? Imagina isso, que não é um peso, é uma alegria. É uma alegria, é um privilégio. É um privilégio você poder ver em tempo real uma criança se tornando adulto. Porque quando a gente pensa que disciplina, que matéria, que conteúdo que eu posso passar que tem a ver com legado, a gente ainda está com uma cabeça bem escolarizada. Porque a gente pensa em disciplinas. A gente pensa em matérias. E quando a gente está fazendo uma educação domiciliar, a gente começa a perceber que, primeiro, lógico, quase toda família, quando começa, ela faz isso, ela faz o homeschooling, né? Tradução livre, escola em casa. Ela quer trazer a escola para dentro de casa. Só replica. Exatamente, né? Mas logo em seguida ela diz, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Isso não tem nada a ver. Daí a pessoa começa a ficar estressada, porque ela quer ser todos os professores. E não é assim que funciona, né? Então, o aprendizado... Agora eu quero olhar para você, porque você que fez a pergunta, daí não fica bom, né? Mas, enfim, o aprendizado acontece em todos os momentos. Ele não tem 45 minutos para acontecer nessa matéria, depois eu passo para outra matéria, depois eu passo pra... Não, ele acontece em todos os momentos e ele é emaranhado dos seus valores, da sua cultura e da sua visão de mundo. Então, quando você está falando, por exemplo, por isso que eu digo que é tão importante a filosofia da educação. Se você tem, por exemplo, tá? Como filosofia da educação, o bom, o belo e o verdadeiro, você vai pôr o bom, o belo e o verdadeiro em todos os momentos. Em todos os momentos. O que é o belo? Começa por aí. E por que é que a educação escolarizada tenta, a todo momento, com sucesso, nos convencer de que o feio é belo, porque é só uma perspectiva. Que não existe beleza objetiva. Como é que você, por exemplo, vai fazer com que o teu sucessor valorize, por exemplo, bens relacionados à arte, obras de arte, joias de família, móveis, se ela não sabe a diferença de belo e de feio objetivamente considerado? Se você tem a tua estrutura, a tua filosofia educacional voltada para isso, para aquilo que é verdade, para aquilo que é bom e para aquilo que é belo, é porque você sabe que existe verdade e mentira, bom e ruim, e belo e feio. Começa por aí. E veja que a educação escolar, através de todos esses documentos públicos que a gente está avaliando, ela faz exatamente o contrário. Então, que disciplinas? Todas as disciplinas que você vai colocar para sua criança não é o que, é
como? Uhum. Como você coloca? Por exemplo, um exemplo bem claro. Você está lá na sua casa e você diz assim, vamos estudar lá fora hoje? Estou tão afim de estudar lá fora, tá um dia bonito. Vamos lá fora. Beleza. Então vamos lá e tal, de repente você para e olha o céu. Olha que legal esse céu azul. Por que o céu é azul? Já entrou uma aula aí de química, de... Física. Sim. Mas é bonito, né? O que você acha? É bonito ou é feio esse céu? Já tá uma criança pequena. Já tá dando a noção de beleza. A contemplação. Você tá proporcionando a contemplação. Você acredita que tem na BNCC contemplar o pátio da escola? Uma atividade? Que agradável. Né? Então, assim, que disciplinas, todas as disciplinas, elas vão estar conectadas, todas, eu não diria disciplina, mas o conteúdo todo ele está conectado, ele é orgânico. Você está falando, está, por exemplo, trazendo um poema para a criança, um poema qualquer. Esse poema, se fala da flor, você pode falar da flor, da cor da flor, por que a flor é assim, qual é a espécie da flor. Você pode falar do sapinho, você pode falar da geografia, em que lugar ela está. Isso tem muito a ver com a educação clássica, né? Que você não separa em tempos estanques, você não desconecta o conteúdo, porque ele não é desconectado, a vida não é desconectada. E ela está intimamente ligada ao belo, ao bom e o verdadeiro. A criança que vai herdar um legado, que vai suceder um legado, ela tem que ter a noção de qual é a verdade daquela família, qual é a beleza daquela família e o que é bom para aquela família. Senão ela vai destruir. E tem uma curiosidade criativa, né? Uma curiosidade que fomenta buscar. Exato. Que é o que vai gerar lá na frente a ambição. Exatamente. E ela aumentar esse legado. Ela fazer isso crescer, se aprimorar, se agigantar. E o propósito dela vira algo que talvez quem está sucedendo nem pensou. Isso só acontece com a educação. E esses exemplos, né, de como que funciona materialmente, né? Essas situações da vida fomentarem aprender, fomentarem o conteúdo. Exato. Me lembra, eu tenho um exemplo que eu quero dar antes da gente encerrar e da última pergunta que eu preciso fazer, que é importantíssima, mas um exemplo muito legal que aconteceu muitos séculos antes da escola existir, que é o exemplo do maior cientista do mundo, Sir Isaac Newton. Newton, ele desvendou as leis da gravidade, da dinâmica, né, da mecânica. Uhum. Ele descobriu a ótica, que a luz branca se decompunha em todas as cores e depois era possível recombinar essas cores para gerar novamente a luz branca e assim por diante. E certa vez, relatado, perguntaram a ele por que ele assume que no modelo planetário as órbitas elas são ovais e não perfeitamente circulares. Se eu estou no vácuo, a princípio, né, a ideia é que estivesse. Se eu não tenho resistência, a princípio. Ele parou, ele pensou, ainda não sei. E ele voltou para casa. E ele passou um tempo. E ele voltou e explicou o porquê através das fórmulas matemáticas que ele criou, que são a derivada e as equações de segundo grau. Usado até hoje. Que ele não foi para a escola para aprender isso. Uhum. Então, o conhecimento ele não nasce na escola. A escola nasce da construção do conhecimento. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Me acendeu muito a memória desse. E o grande problema que a gente vê é que a escola não produz produtores de conhecimento, porque ela tolhe a criatividade, ela exige que a criança, que a pessoa peça permissão para existir. Quando produz é acaso, não é Exatamente. É fora da escola. Não é em razão da escola. É fora da escola. Bom, até porque seria agredido. Tô brincando. Bom, Marília,
Tá muito legal a nossa conversa, muito Interessante. muito instrutivo, muito interessante. E eu gostaria de perguntar uma última coisa para a gente poder, antes do encerramento. A partir da tua ótica, todo o caminho que você trilhou, né, com a tua vivência enquanto família educadora, mas também como uma pesquisadora, sobretudo na questão de como implementar isso, como resgatar, não implementar, como resgatar isso, né, para as famílias, né, para perpetuar a família, para melhorar aquilo que se espera na instrução das crianças, nas famílias e tal. O que você diria, né, para as famílias que olham para a sucessão em si? Até vamos deixar de lado a questão patrimonial necessariamente, porque o foco não é esse aqui. Mas o que você diria para as famílias que deixam para se preocupar com essa transmissão do legado somente lá no fim da vida? No fim da vida de quem deveria transmitir. O que você diria? Né? Talvez ela tenha colocado em risco todo o legado. Porque ela vai contar com a sorte. A sorte daquela criança que virou um adulto, do herdeiro, vamos dizer assim, ele entender a missão que ele tem na perpetuação da cultura da família e dos valores e da visão de mundo. É uma sorte. E aí eu tenho certeza que essas famílias entendem bem de probabilidade. Você arriscar com isto é arriscar a tua vida. É arriscar a tua vida. É arriscar não ter valido de nada. Não ter valido de nada. E não só a tua, o que é muito pior, mas dos teus ancestrais. É dos teus ancestrais. Porque do mesmo jeito que um neto, um bisneto, ele pode destruir um patrimônio, isso, como você bem falou, né, Luiz, é o de menos. O pior é ele destruir a vida mesmo dessas famílias. Porque a construção de um patrimônio, ela vem junto com os valores, com a visão de mundo, com o sistema de crenças das pessoas, né? As famílias constroem com aquilo que elas entendem que é o melhor da vida. Então, você arriscou bastante. Arriscou, assim, tudo, né? Tá aí o exemplo da Disney. Perfeito. Né? Bom, a gente torce para não ser tarde demais, né? Não ser tarde alguém que mais torce. Bom, né? Marília, eu agradeço a tua disponibilidade em ter Nossa. vindo aqui e participado conosco desse Evotalks, que não só porque a gente está no cenário novo, né? Mas o tema ele é muito especial porque ele é a primeira vez que a gente traz isso, especificamente um tema não patrimonial, eu diria, Exatamente. Né, para essa conversa. E que eu diria... Essencial. Né? Ele sustenta, né? Exatamente, que é o que fundamenta isso. Senão não tem sentido. Eu transmitir o patrimônio se eu sei que ele vai acabar no instante seguinte, no dia seguinte que eu me for. Né? Exatamente. Então, te agradecer, foi extremamente instrutivo, extremamente esclarecedor. E eu tenho certeza que não só para nós, mas para o pessoal que está nos assistindo, porque, de fato, é um condicionamento que provoca um medo a lidar com esse assunto. E o medo paralisa. E isso não é bom. E eu tenho nem um pouco, mas eu tenho certeza que após essa conversa, muitas pessoas estão menos paralisadas. Eu espero, assim espero. Adorei conversar com você. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Acho que é um tema, assim, muito importante mesmo da gente lidar. É indissociável uma coisa da outra, né? E adorei. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês, né? Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Valeu.